A meta de inflação deixa de ser anual e passa a ser permanente. A medida só passa a vigorar a partir do ano que vem, 2025. Quem vai trazer mais detalhes sobre o assunto é o economista Autílio Rodrigues. O que muda com este novo regime de metas da inflação? Vamos conversar um pouquinho aí sobre esse tema que eu diria assim que é meio inóspito. De repente pode ser que a maioria da população deve estar se perguntando, e eu com isso? O que muda na minha vida? Os poderosos se reúnem lá e a gente tem que tocar a nossa vidinha aqui o mais tranquilo possível. Mas vamos lá, essas decisões, elas têm impactos na nossa vida. Você sabe que o Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo que administra, ele não é um conselho executivo, ele é um conselho deliberativo. Lá na escola a gente aprende desde o tempo de colegial o que é o Sistema Financeiro Nacional. E o Conselho Monetário Nacional, ele é integrado pelo ministro do Planejamento, a Simone Tebet, da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, o Campos Neto. Ele se reúne periodicamente. Qual que é a função do Conselho Monetário Nacional? Ele apenas toma decisões de orientação para a regulação da inflação. O objetivo é o controle e estabilidade da moeda e também a questão da política de câmbio, a política de juros e esses macroindicadores que influenciam a nossa vida. A gente sabe, quando a gente fala estabilidade da moeda, o que é isso? É que a qualidade da nossa vida cotidiana depende e muito do poder de compra do nosso dinheiro. Como a gente já falou aqui várias vezes anteriormente, quando há uma corrosão do poder de compra do dinheiro através da inflação, a nossa qualidade de vida cai, porque o que a gente comprava com o mesmo dinheiro, já que a nossa renda não corrige automaticamente, normalmente quem é assalariado, o seu salário só é corrigido uma vez por ano, enquanto que os preços mudam todos os dias. Uma inflação alta gera uma deterioração do poder de compra do salário, da renda, seja salário, seja renda, profissional liberal, seja lá o que for, ou mesmo os empresários. Quem não tem poder de reajustar seus preços sofre o impacto dos aumentos dos preços que a gente vê todos os dias quando vai no supermercado, no posto de gasolina e tudo mais. Então, uma das funções do Banco Central, que é regulado pelas decisões do Conselho Monetário Nacional, é a questão da estabilidade da moeda. O objetivo é dar mais estabilidade para que os agentes econômicos tomem decisões, como a gente também já comentou isso anteriormente, no regime hiperinflacionário, quando tem uma inflação descontrolada, fica difícil a gente tomar decisões. Então, há uma retração de toda a economia e a repercussão é grande. O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, sendo regulador, o outro executivo, tem uma importância muito grande para assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda nacional. O Conselho Monetário Nacional se reuniu para mudar a forma de controle do regime de inflação. Isso foi implantado em 1999, ainda, o ministro da Fazenda, Pedro Malan, e o presidente do Banco Central, o Armínio Fraga. Eles decidiram lá em 1999 por esse regime de metas. Todo ano, no mês de junho, o ministro da Fazenda, ele anuncia ao mercado qual é a meta de inflação para os 3 próximos anos. Nesses últimos 24 anos, durante todo esse período, a gente percebe que a partir do Plano Real, a nossa economia ganhou uma certa estabilidade. E uma das razões que explica a estabilidade da economia é o que a gente chama um tripé. O regime de metas de inflação, a decisão sobre a taxa de juros Selic, isso são decisões do Banco Central, são medidas, são instrumentos que o Banco Central utiliza para alcançar o objetivo definido pelo Conselho Monetário Nacional. Mas não se compara o regime atual com antes, naqueles tempos hiperinflacionários, ele se alicerça em 3 pernas, e é o regime de metas de inflação. O outro é o regime cambial, de câmbio flutuante. A terceira perna é o de superávit fiscal, é o governo trabalhar para gastar menos do que o que arrecada. Então essas são as 3 pernas. A grande questão que se coloca nessa decisão de por que o governo tem interesse em mudar esse regime que estava dando tão certo. E é assim, como que ele funciona. O governo anuncia a meta de inflação e caso não seja alcançado, seja estourada, tem um limite, uma banda
para cima ou para baixo. Então, a meta de inflação, por exemplo, do ano passado era 5% ao ano e previa isso durante o ano calendário, de janeiro a dezembro. Todo ano, em junho, o governo anuncia qual é a meta de inflação para os 3 próximos anos, para cada ano, de janeiro a dezembro. Nesses últimos 24 anos, por 7 vezes, o governo estourou essa meta. E toda vez que há uma violação dessa meta, mesmo tendo uma banda de flutuação, a meta era 5% por ano passado, mas tem uma tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Porém, todas as vezes em que ocorre uma violação, o estouro desse limite, o presidente do Banco Central tem que escrever uma carta ao governo, ao próprio comitê do Conselho Monetário Nacional, explicando as causas por que estourou o limite da inflação e anunciando medidas para corrigir. Isso vinha funcionando muito bem. Agora, a gente vem acompanhando aí, desde que o governo Lula assumiu, uma crítica violenta ao presidente do Banco Central. O Campos Neto tem estado aí sob artilharia pesada, a crítica ao Banco Central, porque, segundo o entendimento do governo do PT, o Banco Central está sendo muito duro em baixar os juros. A gente já explicou também aqui por que essa postura do Banco Central de prudência, porque em virtude de toda a história que nós temos de altos índices de inflação, os prejuízos sociais foram muito grandes e, na nossa opinião também, o custo do juro alto é menor o custo de uma inflação descontrolada. O Campos Neto tem sido muito resistente nisso, na gestão do Banco Central, tem sido bem sucedido, e uma das razões também das conquistas da economia brasileira é a autonomia do Banco Central. Então é importante que isso seja preservado, e a gente está vendo agora, para que a política monetária do Banco Central, de juros, de volume de crédito, de política cambial e tudo mais, não seja influenciada pelo governo de plantão. É claro que o Campos Neto vai ficar mais até o ano que vem. Em 2024, o Lula vai indicar o próximo presidente do Banco Central, e aí vai coincidir essa mudança que foi anunciada agora, porque aí essa mudança passa a vigorar a partir de 2025. Por enquanto, tudo continua como está. E aí a grande questão que se coloca é: quais são os riscos que isso coloca para a economia, né? Que é uma questão também que a gente pode debater aí, deve estar a dúvida na cabeça das pessoas, Erivan. Qual é o impacto disso na vida de todos os brasileiros? E quais são exatamente as consequências efetivas? Inicialmente não vai mudar nada, tudo continua como sempre foi. A questão é a seguinte: a economia ela é movida por expectativas. Um dos fatores críticos da tomada de decisão, seja dos empresários para investir, seja dos agentes econômicos, o cidadão comum para tomar suas decisões de consumo ou poupança ou investimento, tudo feito com base na expectativa. Então as expectativas é um elemento crucial da tomada de decisões, tanto para os empresários quanto para os consumidores, os clientes, nós, pessoas comuns. Como é que se formam as expectativas? Entre outros elementos, elas são formadas com base na credibilidade da autoridade econômica do governo. Se um governo, se ele transmite credibilidade, dá mais segurança às decisões. Claro que o futuro é incerto. Quando você toma uma decisão de fazer alguma coisa, de adquirir um investimento, um imóvel, fazer algum financiamento, um empréstimo, ou fazer alguma aplicação financeira, seja do lado dos consumidores, seja do lado dos empresários, essas decisões são tomadas com base nas expectativas, acreditando-se que o futuro seja melhor. Para isso, a questão da credibilidade que as pessoas têm no governo, nas autoridades econômicas, é fundamental. Por enquanto, não muda nada. A questão é que se criou uma certa especulação com base nesta decisão de ontem, porque a partir de agora o regime passa a ser assim: o governo todo mês vai trabalhar com janelas de médias móveis de 12 meses. Ele vai calcular a média de inflação, quer dizer, o Banco Central, né? A média de inflação dos últimos 12 meses e o governo decide qual é a meta de inflação para os próximos 18 meses.
teoricamente, cria-se a oportunidade de o governo tomar decisões que pode dar uma maior flexibilidade. O governo atual acredita, esse é o pressuposto deles, que os juros poderiam ser mais baixos. Pode aumentar a inflação, porque aumenta o consumo, e aí os preços, aumenta a demanda, os preços vão aumentar, e aí vai gerar inflação, que vai requerer mais medidas duras e amargas. Nós estamos naquele velho dilema entre a cruz e a caldeirinha, ou seja, juros altos é um remédio amargo, inflação também é pior ainda, e a gente tem que tomar uma decisão entre o menos pior. E por enquanto, o menos pior é que está vencendo os juros altos. A Selic continua aí 13,75, porém o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, talvez na reunião do início de agosto, existe uma sinalização de que talvez aí os juros da Selic comece a cair. Quando os juros caem, traz impacto para o cidadão comum, porque as pessoas endividadas passam a pagar menos juros e as pessoas que têm aplicações financeiras passam a ganhar mais no mercado financeiro. Os produtos de renda variável, como por exemplo a Bolsa de Valores, então ela disparou nesses últimos dias. E o que é isso? É porque estimula o setor produtivo, os juros mais baixos estimulam o setor produtivo, as pessoas ficam mais confiantes e aí há uma valorização do mercado de renda variável, e esse seria um outro efeito para o cidadão comum em função dessas decisões que os poderosos lá de Brasília tomam e afetam a nossa vida diária.